A gente começa essa edição com ótimas notícias para o cinema brasileiro. O ator Wagner Moura venceu neste sábado o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes pelo filme O Agente Secreto. O diretor Kleber Mendonça Filho também foi premiado pelo mesmo filme, levando o troféu de melhor direção. O filme brasileiro levou o prêmio da crítica no festival e foi o único a ganhar 2 prêmios, mas perdeu na categoria principal. A Palma de Ouro ficou com o iraniano Jafar Panahi, do filme It Was Just an Accident. O Agente Secreto, ambientado nos anos 70, conta a história de um professor universitário, interpretado por Wagner Moura, que volta para Recife para reencontrar o filho caçula, apesar do risco que corre em plena ditadura militar. A premiação marca um passo inédito para o Brasil. É a primeira vez que ganha nessas categorias de melhor ator, homem e direção. Antes, só Fernanda Torres havia conquistado a honraria na categoria de atuação feminina, por sua performance no filme Eu Sei Que Vou Te Amar, lá em 1986. E olha, para falar sobre esses prêmios em Cannes, a gente conversa agora com a professora de cinema e audiovisual da SPM, Cíntia Calhado. Cíntia, vem para cá, uma boa tarde para você. Obrigada por estar conosco nesse sábado para comentar esse feito inédito. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui comemorando mais uma premiação do Cinema Nacional esse ano. Nós temos muito a comemorar, muito a celebrar. Então, assim, a gente trouxe, né, que nesse prêmio, no Festival de Cannes, melhor atriz havia sido lá na década de 80 para Fernanda Torres. Como você vê, por que esse ato tão grande e agora o feito desse filme com 2 premiações categorias tão importantes, né, Cíntia? Em 1969, o Glauber Rocha levou a melhor direção pelo Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e agora Kleber Mendonça Filho, né, que já faz uma trajetória, já consolida uma trajetória no Festival de Cannes, já que o Bacurau levou o prêmio do júri em 2019 e ele tem uma presença, né, anual com seus filmes sendo exibidos no festival. Então ele tem uma consagração agora como diretor, um prêmio super importante, além, é claro, dessa premiação para o Wagner Moura, um ator que tem destaque já no cinema internacional, é um ator conhecido, mora em Los Angeles, e a questão é que é difícil de fato, né? Uma premiação extremamente concorrida, é a principal e mais importante premiação de cinema do mundo. Então, o páreo é duro, é uma competição acirrada com filmes de autor do mundo todo. A gente dá para falar em alguma maneira que o Brasil vive uma retomada do cinema nacional? A gente vive um excelente momento. A gente teve, né, o Oscar de Ainda Estou Aqui, com o melhor filme internacional. A gente teve uma trajetória muito bem sucedida, né, da Fernanda Torres, que a gente pôde acompanhar, com várias premiações, incluindo o Globo de Ouro. E agora, né, o Festival de Cannes trazendo essas 2 premiações tão importantes para o Kleber Mendonça Filho. Além disso, a gente teve também premiações para o Último Azul no Festival de Berlim esse ano. Então, estamos sendo premiados nos principais festivais, o cinema brasileiro está sendo reconhecido, então, sem dúvida, podemos dizer que é um excelente momento. Além disso, o cinema brasileiro foi o homenageado na área do mercado, né, do Festival de Cannes. Então, a gente também tem nos bastidores, no campo dos negócios do audiovisual, um destaque para os nossos distribuidores, para os nossos produtores. Então, a gente tende a ver nos próximos anos também frutos de coprodução e distribuição internacional de filmes brasileiros. E eu gostaria só de entender, assim, quando a gente fala, né, você fala maior premiação, né, do cinema no mundo, etc. No Brasil também é muito popular a premiação, o Festival do Oscar, né? Quais são as principais diferenças? Quer dizer, um resultado maravilhoso como esse no Festival de Cannes, ele é, de alguma maneira, algum tipo de passaporte também para o Oscar, Cíntia?
Os festivais, eles são grandes janelas para os filmes. Então, quando um filme é exibido num grande festival, ele é visto pela imprensa internacional, ele é visto por vários jornalistas, e isso repercute na mídia. Então, ele começa a construir a sua carreira, né? A campanha que a gente viu tanto falar a respeito de Ainda Estou Aqui, o filme de Walter Salles. Então, ele começa ali a sua campanha, a sua carreira. E aí, então, ele vai sendo visto e vai sendo distribuído para o mercado americano, por exemplo. Então, o Agente Secreto já tem aí acordos de distribuição realizado, então ele será, né, assistido nas salas de cinema norte-americanas, nas salas de cinema da Europa, e assim, então, vai sendo mais visto, outras críticas vão sendo realizadas, ele já teve excelentes críticas, dentro de importantes veículos, né, de crítica internacionais, e isso então vai aumentando o prestígio que esse filme tem. E aí, lá no Oscar do próximo ano, a gente pode ter sim, né, uma possibilidade de esse filme estar entre os candidatos. Certo. E eu gostaria que você, com a sua experiência, trouxesse para a gente se dá para traçar um perfil, né, do Festival de Cannes, o que ele costuma premiar, quais são os principais elementos que levam em consideração para serem os escolhidos e quais são as diferenças, se é que dá para traçar um paralelo, sobre os critérios, né? Os critérios que o Festival de Cannes leva em consideração paralelamente ao Oscar. O Festival de Cannes ele tem uma tradição de premiar isso que a gente chama de cinema de autor, ou seja, um cinema em que a autoria de um diretor, no caso, aqui a gente está falando do Kleber Mendonça Filho, mas poderíamos estar falando sobre o Jafar Pahani, que ganhou, né, a Palma. Então, são filmes em que a marca do diretor é muito presente. Além disso, é uma premiação que tende a premiar filmes políticos, né? Então, foi o que a gente verificou também. Entre os indicados à Palma de Ouro, a gente tem vários filmes que tematizam questões políticas dos seus países. Então, esse é um diferencial e esse é um ponto importante para ser premiado, para um filme ser valorizado nesse festival. Cíntia, muito obrigada. A gente conversou com a professora de cinema e audiovisual da SPM, Cíntia Calhado. Uma ótima tarde para a senhora. Boa tarde.